Olá, pessoal. Muito boa tarde, né? Boa tarde, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Danise. Ai, estou muito feliz aqui, né, de estar aqui com você, né? Esse início de ano, aí as agendas muito, assim, aquela correria, né? E agora que eu estou conseguindo dar uma, uma respiradinha. E você, como é que andam as coisas por aí? Aqui tá tudo muito bem, e agora passando o carnaval, as coisas vão voltando ao normal, né? Parece que agora o Como nosso sempre. ano começa, né? Agora o nosso ano começa. Até agora acho que foi só um esquenta ali, Foi só um ensaio para começar o só ano. um ensaio para começar o ano. Agora o nosso ano começa, né? E É, enquanto o pessoal tá lá pulando carnaval, nós estamos aqui, né? Nosso bloquinho é o bloquinho da espiritualidade, é o bloquinho dos estudos, da expansão da consciência. expansão da consciência, é isso aí, né? Então, eu vou pedir para você se apresentar, Cláudia. Fala um pouquinho, né, do que você faz, das terapias. Fala um Uhum. pouquinho para o pessoal. Bom, meu nome é Cláudia, eu sou de Uberlândia, né, em Minas Gerais. Falo uai, trem, trem bom, gosto de pão de queijo, gosto de queijo, de comida feita no fogão de lenha. É isso aí que eu gosto. E gosto muito de ir para a beira da represa, tomar banho de cachoeira, porque aqui não tem mar, né? Mas isso aí. Aí quando eu acho uma cachoeira ou uma represa para ir pescar, para ir meditar debaixo das árvores, me conectar com a natureza, é o que eu gosto. E eu sou numeróloga já há algum tempo, já tem 3 anos que eu trabalho com numerologia. Faço a numerologia pitagórica e kármica, que ela aprofunda um pouco mais, né? A numerologia kármica aprofunda um pouco mais nos assuntos. É, além disso, eu trabalho com a hipnose clínica, e a menina dos meus olhos, registro acástico, né? Sou leitura de registro acástico. É Ai, isso. maravilha. Desde 2021 eu trabalho com o registro acástico. E assim, eu sou muito estudiosa da linguagem do corpo. Eu não sei se já pode falar tudo, se você vai me perguntar Pode, outras claro, coisas. não, vai falando. Eu gosto muito de colocar também o estudo da linguagem do corpo dentro do mapa numerológico das pessoas. Quando um cliente me contrata o mapa numerológico, eu vejo os estudos do Pitágoras, né? Questão de missão de vida, questão de destino, de alma, mas muito mais, né? Muito mais que isso. Mas aí depois eu gosto de colocar o estudo da linguagem do corpo também junto com o mapa numerológico, porque aí eu vou falar das doenças, né, das desarmonias que tem dentro do casal, na casa da pessoa que me contratou. Se um animal de estimação dela, tipo gato ou cachorro, passou por um processo de cirurgia ou se ele apresenta algum tipo de doença, eu sei que é desarmonia nos tutores do casal, né? Então, eu faço esse trabalho também, eu entrego junto com o mapa numerológico. Fica assim, eu faço um mix Faz de um conteúdo combo. e um combo e entrego para a pessoa. Nossa, é Isso. incrível, né? É incrível. E assim, o que me deixa mais encantada é como que o registro acástico, cada um desenvolve ali a sua técnica, a sua forma de atendimento e como que a gente pode agregar as outras terapias, né, junto com a leitura. Então, assim, é realmente incrível. Eu vou falar um pouquinho, né, de mim também. Algumas pessoas já me seguem, já me acompanham, já acompanham meu trabalho, mas é sempre importante também relembrar para quem está chegando, né, aqui pela primeira vez.
né? Então, para você que está Sim. assistindo aqui no replay, né? Então, eu vou falar um pouquinho também das minhas formações. É, Bom, eu sou pedagoga, eu sou profissional também de marketing, né? Fiz essas duas formações, mas a gente chega às vezes num certo ponto aí que a gente sempre quer algo mais, né? Sempre fui muito para esse lado da espiritualidade, bastante. Tive alguns momentos ali que eu estava mais, né? Quando tinha ali os meus 16 anos, eu estava bem nessa parte aí da espiritualidade. Depois eu me desconectei um pouquinho quando foi aqueles momentos de adolescência, aquele momento depois que você entra para a fase adulta, de fazer faculdade. E só que agora, depois de um certo tempo, veio, né, com tudo, né? Vem o chamado para a gente, não tem jeito, né? Quando vem, vem. Chega chegando. E aí a minha primeira formação como terapeuta foi o Reiki, só que eu fiz uma vez o curso e acabei ali não praticando, não exercendo. E depois de um bom tempo, veio aí a formação dos registros acásticos, né? Então, eu fiz a formação em 2022, né? O ano passado, em agosto. E aí, depois que eu fiz, foi assim, um divisor de águas, vieram saltos quânticos, foi realmente incrível, incrível. E aí eu consigo unir, né, os registros com as meditações guiadas e também aí um futuro bem breve, né, eu vou unir também com as constelações sistêmicas, né? Então eu vou aí aos pouquinhos aprimorando essa técnica para unificar, né? Então assim, constelação com registros é uma potência assim enorme. É algo realmente muito incrível. E então, assim, Cláudia, você chegou a fazer o curso de registros que você comentou em 2021, né? Acho que foi no início de 2021. E assim, para você foi também rápido, não foi o processo? Foi rápido e também, para mim, foi um divisor de águas. A Cláudia terapeuta antes do curso de registros acásticos e a Cláudia terapeuta depois. É, o nosso mentor, nosso professor, o Paulo Moretti, né, foi uma bênção na minha vida. E eu saí de Uberlândia e fui fazer o curso presencial lá na escola de psicanálise e linguagem do corpo da Cristina Cairo, que o curso foi lá, o presencial. E o meu também foi presencial. Nós já tínhamos passado aí pela pandemia, né? Quando eu fiz a minha turma foi já depois da pandemia. Você chegou a pegar na pandemia, né? Peguei e a turma toda fez de máscara, né, o curso. Vai ficar para a Mas, história. então, mas aí eu tava olhando nas redes sociais, um determinado dia aqui, à noite, de madrugada, e passando, né, o Instagram, passando, e de repente eu vi aquele nome, Curso de Registros Acásticos. Eu tive uma conexão tão forte com aquilo, Vanise, que o meu coração, eu senti uma taquicardia tão forte, eu comecei a sentir falta de ar Olha, que interessante. quando eu vi escrito aquele nome, sabe? Falta de ar e o coração batendo muito forte, muito acelerado. E minhas pernas ficaram bambas, sabe? E daí o meu corpo todo, e eu tô falando agora e eu estou me arrepiando, É, porque tá vindo a conexão novamente. E daí eu percebi naquele momento que era um chamado muito grande, que não era qualquer curso que eu ia fazer, sabe? E depois o nosso mentor, ele fala que quem procura pelo curso de registros acásticos já tem sim um pezinho na quinta dimensão, entendeu? as pessoas que estão, inclusive, assistindo essa live, é porque, assim, no caso, é para vocês estarem aqui. Então, todo mundo que vem pelos registros, digamos que são pessoas que estão sendo preparadas.
né? Os registros acásticos, eles não chegam para qualquer pessoa, né? E para mim também, viu? Eu senti um chamado. Foi bem interessante, bem curioso, porque acredito que foi mais ou menos em 2021, acho que foi no final de 2021. Eu fui atrás de uma pessoa que joga cartas, né? Então eu fiz lá passei por uma consulta, né? Eu adoro essas coisas, enfim, eu tô sempre indo atrás uma cartomante, de algum tarólogo, taróloga, eu tô sempre indo atrás. E aí, só que essa pessoa tinha algo mais além. Ela não só jogava as cartas, como ela também tinha evidência. Ela via ali algumas coisas. E aí, no final da consulta, era um rapaz, ele virou e falou assim para mim: registros akáshicos. Vai atrás dessa técnica, faz o curso, porque vai cair como uma luva para você. Foi dessa forma que ele me falou. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, dessa palavra. E aí eu achei diferente, anotei no papel e deixei na gaveta. Guardei na gaveta. Aí passou. Mais ou menos um ano depois, eu tô ali no WhatsApp, mexendo, vendo ali os meus grupos e tal. E aí eu participo de um grupo que só tem terapeutas, né? Então eles Uhum, divulgam, é um grupo de divulgação dos uhum. trabalhos de cada um. E aí veio a divulgação do curso do Paulo. E aí, na hora que eu vi aquela divulgação, o meu coração também, assim, bateu um pouco mais forte, sabe? É, foi foi uma coisa de alegria misturada com uma lembrança. Nossa, os registros acásticos que o rapaz tinha falado, veio aquele, sabe, despertar, assim. E aí eu peguei na hora, já entrei em contato, fui atrás e aí acabei me inscrevendo. E foi assim, tudo conspirou, né? Porque às vezes você quer muito fazer um curso, às vezes o investimento não dá para você fazer naquele momento, porque às vezes não cabe no bolso, e às vezes são as datas que não batem, porque você às vezes já tem até um outro compromisso marcado, agendado. E para mim tudo fluiu. Então, assim, eu senti realmente que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa, sabe? Então, foi assim que eu senti no meu coração, né? E aí depois você começou a fazer os atendimentos, né, Cláudia? Foi. E o interessante é que eu também não era familiarizada com esse termo, registros acásticos. Mas como eu te falei, quando eu vi esse nome escrito no post lá, eu senti toda aquela conexão. E aí eu pensei assim, eu vou fazer, é agora, eu vou fazer. E eu fiz a inscrição, e se eu não me engano, eu fui a primeira pessoa a fazer a inscrição naquela turma, nessa determinada turma que eu fiz. E, e eu não tinha dinheiro para ir de avião, e eu Uhum. fui de ônibus. Então foram quase 10 horas de ida e quase 10 horas de volta. Quando a gente quer muito uma coisa, não tem essa, né? Não. De não tenho tempo, não tenho. Você pega, você dá um jeito. Quando você quer alguma coisa muito, 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 você vai atrás. E eu não conhecia ninguém em São Paulo que pudesse me acolher. E aí eu só fui procurar na internet se tinha algum local, né, para que eu pudesse dormir, algum hotel, alguma, sei lá, um lugar que eu pudesse dormir perto da escola onde eu iria fazer o curso. E aí eu encontrei um hotel lá perto, mas não conhecia ninguém. Cheguei lá e assim, eu fiz ótimas amizades lá dentro. Com o decorrer do curso, a gente entendeu que as nossas almas, as pessoas que estavam lá, algumas pessoas que estavam no curso, nós entendemos que as nossas almas se reencontraram, É, sabe? A gente se abraçou como se a gente se conhecesse há centenas de anos, sabe? As pessoas que estavam fazendo o são curso. as surpresas do universo, né? O universo sempre surpreendendo, né? Sim, e depois no final, o professor ele fez uma leitura do grupo, Uhum.
do grupo. E aquela sensação que eu tinha de que eu estava com a minha turma, com a minha tribo, foi comprovado na leitura dele, porque ele mostrou, na leitura veio a informação de que aquela turma era uma turma que já são pessoas que já estão juntas há muitas vidas, fazendo trabalho terapêutico. Ah, mas é muito lindo isso, eu chego até a ficar emocionada. Isso, Mas é isso mesmo. Nós estamos aí sempre nos conectando, né? Nos reencontrando também. E é uma família de almas. isso. Aí, depois que eu fiz o curso, já respondendo a pergunta, depois que eu fiz o curso, eu fiz algumas leituras lá, porque no exercício, né? No exercício do curso, a gente tem que fazer leituras entre nós, né? As trocas. Para as trocas. E aí depois, o que aconteceu? Eu cheguei em Uberlândia, eu descansei na segunda-feira, porque foi uma viagem muito longa. Descansei na segunda-feira e a partir da terça-feira eu participo de alguns grupos, né, de WhatsApp. Eu fiz a comunicação em um determinado grupo que eu tinha feito o curso e que eu gostaria muito de fazer leituras com os componentes do grupo, quem quisesse, para que eu me exercitasse, né, me conectasse mais com essa energia. E aí, nesse grupo é que eu comecei a fazer, nesse grupo de WhatsApp, que eu comecei a fazer as leituras Fazer os com eles, atendimentos, né? Os fazer os atendimentos. atendimentos. Para mim foi assim, bem também rápido, porque o curso dele é de uma sexta, né? Um sábado e um domingo, é um final de semana. Uhum. E, inclusive, no final de semana que eu fiz, tava um frio aqui em São Paulo, mas um frio, né? Deu uma virada no tempo, assim, absurda. E nós fizemos o curso no final de semana, foi incrível, incrível. E aí, na segunda, terça-feira, eu já estava fazendo as trocas. Na verdade, a gente já faz as trocas no curso, né? Uhum. A gente faz essas trocas, mas aí nós trocamos os contatos, eu estendi, né? Eu fui ali praticando entre as pessoas. Inclusive, a nossa prova de fogo é fazer a leitura do professor, né? Do nosso mentor. É E aí, verdade. como que a gente faz uma leitura de uma pessoa que já sabe de quase todas as encarnações dela, né? E aí eu falei, ai, seja que Deus quiser, entreguei na mão de Deus. Mas eu passei no teste, deu tudo certo, né? Bateu, fez sentido para ele, foi incrível. E aí eu me lembro que foi no final de agosto que eu fiz o curso. Em setembro eu já estava fazendo os atendimentos. Então eu fiz uma live para falar sobre os registros. Inclusive, eu vou colocar essa live aqui embaixo na descrição, aqui para vocês. Para quem está chegando aqui agora, né? Para quem está caindo aqui de Uhum. paraquedas. Existe essa live que nós falamos, o que significa, o que são os registros akáshicos. Eu compartilho também algumas experiências minhas pessoais e tem também outras lives aqui no canal, né, onde eu compartilho alguns cases de clientes que autorizaram, né, o compartilhamento. Uhum. Tem uma live, inclusive, com o professor, né, com o nosso mentor, Paulo Eduardo Moretti, que eu fiz também com ele. Então, assim, quem quiser, né, saber mais sobre o assunto, eu vou até pedir para vocês entrarem nessa live, para vocês assistirem, para vocês conseguirem acompanhar, né? Então, assim, depois que eu fiz essa live, eu recebi já o meu primeiro atendimento, né? Eu fiz ali o meu primeiro atendimento, e aí essa pessoa ficou muito impressionada, ela gostou muito, fez muito sentido para ela, e foi libertador, porque ela sentiu uma angústia, um aperto no coração, ela não sabia a origem da questão, né? Da onde que vinha, e aí depois que eu fiz, foi muito libertador, porque ela soube da origem. Então, segundo o esposo dela, até a fisionomia ficou mais leve, sabe?
ela teve uma paz interior, né? Então, depois que eu fiz essa live, eu fui fechando os meus atendimentos, né? Então, foram vindo várias indicações, as pessoas, né, faziam e indicavam para outras pessoas. Então, assim, é muito bonito, né? Essa jornada é incrível, 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 né? E assim, Cláudia, o que que mais te marcou nos registros acásticos, né? Tem alguma coisa que te surpreende ou que, né, o que que, assim, dos seus atendimentos, não sei se você, né, gostaria de compartilhar alguma coisa. É, bom, eu acho que eu já falei essa frase para alguns amigos e eu gostaria de falar ela aqui. A frase é a seguinte: eu nunca parei de me surpreender com os atendimentos, Faz muito Por- sentido. porque a cada leitura é, são informações que vêm, informações muito preciosas, muito profundas, da vida das pessoas, que fazem sentido para elas e que mudam realmente a vida da pessoa, tira as fobias, tira os traumas, né? E, e eu não paro de me surpreender, porque é muito sagrado esse acesso Muito. e muito profundo, como eu te falei, é um campo do sagrado. E os mestres dos registros, eles trazem para a gente eles trazem para os clientes aquilo que eles conseguem digerir, não é verdade? Aquilo que eles Sim, conseguem não, processar. nunca E, ninguém vai receber alguma coisa, uma informação de que a pessoa não vai dar conta, né? Então, eles sempre passam aquilo que você está preparado para você receber. Então, a leitura ela é uma terapia, que eu costumo até falar que ela é muito mais sutil, né, que a própria regressão de vidas passadas. Né? A leitura dos registros acásticos ela é muito mais delicadinha, ela é mais sutil. É como se a gente fosse envolvido por filtros, né? uhum. E você sabe por que que eu não paro de me surpreender? Por causa da questão do merecimento. Uau! Porque cada pessoa tem um grau de merecimento diferente. E aí, quando aquele merecimento se aflora, eles falam, agora está na hora de você saber a informação porque você merece, aí vem a questão de me surpreender. Entendi. Porque eu nunca sei, quando eu estou atendendo uma pessoa, eu nunca sei qual é o grau de merecimento dela. É. E aí a gente percebe, né? Quando a gente entra no campo, a gente vê pessoas que ainda estão muito presas, né, no ego, pessoas que estão ali muito numa energia mais densa, com muitas limitações, e em outras Uhum. leituras a gente percebe uma energia mais sutil, mais gostosa, mais leve. Tem outras leituras que vêm para nós com coisas que a gente nunca imaginou, né? Ver que é É algo verdade. de outras dimensões, né? São pessoas que estão aí num grau de evolução bem grande e a gente inclusive vê, né? Também seres de uma outra dimensão. Então, para mim já apareceram arcturianos, pleiadianos, os mestres ascensionados, enfim, outras, como que eu posso dizer, energias, né, bem assim elevadas. Então é incrível e realmente a gente sempre se surpreende, sempre. Cada leitura é um aprendizado, né? E também é interessante as viagens, né, que a gente faz, e a gente começa a compreender uma porção de coisas que a gente não entendia. Então, quando eles me levam para muito lá atrás,
aí você fala, uau, né? Que incrível. Você vê ali naquela época o que que acontecia, né? Às vezes vinha alguma coisa relacionada à cultura daquele local, né? Eu fiz uma leitura Uhum. uma vez que existiu um local, fica ali próximo a Filipinas, para aquele lago ali. E ali tinha uma ilha, um local que tinha as pessoas que nasciam ali, era tudo gêmeos. Então não era uma Ó. questão que tinha, por exemplo, existia uma família e naquela família tem gêmeos. Era quase toda a população daquele local, era uma tribo, era uma população bem pequena, mas era tudo gêmeos. Então, assim, aonde que a gente encontra essa informação, né? Então, é bem interessante, é bem incrível. E a gente encontra informação há 8 vidas atrás. A gente encontra informação em outra dimensão, a gente encontra informação em vidas paralelas, Exatamente. né? Porque nesse momento onde nós estamos conversando aqui, tudo está acontecendo em todos os lugares, em todas as dimensões, né? O presente, o passado e o futuro, eles estão emaranhados. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, essa, Exatamente. essa informação a gente capta, É, né? No tempo presente ou no passado ou no futuro, daqui da Terra, da 3D, mas a gente capta porque é um tempo só, exatamente. é um tempo só. E o mais incrível é que a gente começa a acessar aí a quinta dimensão, né? Então, Uhum, assim, é até engraçado falar isso, mas a gente começa a mudar a nossa frequência, né? Eu tenho sentido muitas mudanças, em vários sentidos. Então, por exemplo, eu já não assistia tanto, né, a televisão, mas hoje tá muito difícil de assistir, sabe? Eu não consigo. Então, assim, dá para assistir de vez em quando um filme específico porque foi indicado para estudo, né? Dá para assistir alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, o que eu quero dizer é, por exemplo, telejornal, uhum, aqueles programas que trazem muita futilidade, né? Muita coisa, aqueles programinhas de fofoca, né? As novelas de hoje em dia eu não consigo assistir de jeito nenhum, né? Aquelas novelas uhum, antigas ainda até dá de vez em quando, né? Tá passando aí o Rei do Gado na Globo e às vezes eu tô passando ali na sala, meu pai tá assistindo, minha mãe e tal, eu paro um pouquinho para assistir, mas para relembrar daquela essência gostosa, né? Que naquela época ainda dava para você assistir esse tipo de conteúdo, mas hoje em dia já não dá mais. E tem lugares também que eu já não consigo mais frequentar, tem músicas que não dá mais para ouvir, enfim. E eu tenho sentido muita necessidade de ficar no silêncio, sabe? De me conectar muito com a ah, sim. natureza. É, eu sinto muita vontade de me conectar com a natureza. Então, assim, eu tenho criado na minha rotina, né, algumas formas ali de repente, você pega e vai para um parque, só um pouquinho, nem que for 5 minutinhos, mas vai pisar na terra, vai abraçar uma árvore, né? Vai se Uhum. conectar um pouquinho com o sol. Mas de verdade, se eu pudesse, eu tomaria banho de cachoeira todos os dias, porque eu amo, né? E então assim a gente tem essa necessidade. E aí o que que acontece? A gente vai mudando a nossa frequência, né? Vai mudando, a gente vai Hum, acessando, e nós estamos aqui na 3D, né? Vivenciando aqui a 3D, só que a gente está acessando a quarta e a quinta, né? Dimensão, e a gente está trazendo essas informações, a gente está, né, canalizando. Então, eu estou passando por um processo agora de canalizar meditações, né? Outro dia uhum, eu acabei de fazer uma leitura, veio, eu terminei a leitura
e veio uma meditação completa, inteirinha, que foi trazida por um xamã, né? A energia da cura. Então foi incrível, né? E Uhum. assim, para o seu autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem acesso aos registros, a primeira coisa que as pessoas sentem vontade é de buscar as informações das vidas passadas, das vidas anteriores. Mas os registros akáshicos, ele passa para nós muitas possibilidades. A gente pode ter ali, né, um direcionamento, uma possibilidade do futuro, a gente pode ver também, né? Então, por exemplo, às Uhum. vezes a pessoa não sabe se ela casa, se ela compra uma bicicleta, o que que ela faz. E aí, quando a gente intenciona, a gente direciona esse objetivo, vem a informação. Olha, você está no caminho certo, você não está. Eles mostram também as possibilidades, se você for por aqui, né, vai acontecer isso, assim, assado. Então, existem essas possibilidades. E também vem memórias dessa vida atual, eu já recebi dessa vida atual. Teve uma troca que a pessoa me trouxe uma memória minha do ano de 2020, que eu quase passei por um assalto, então veio a confirmação, né? Eu até já comentei numa live sobre esse assunto, se eu não me engano, acho que é a primeira live que eu fiz, tá? Eu vou deixar essa live aqui embaixo para vocês. E também as vidas anteriores, né? As Uhum. nossas memórias aí de vidas passadas. Então, assim, é muito rico, é muito precioso você acessar essas informações, né? Então, assim, para o seu autoconhecimento fez bem para você também, Cláudia? Sim, claro, sem dúvida. Te trouxe É, mais eu também, clareza? eu sinto que depois dos registros eu estou mais conectada com a minha essência, mais conectada com o meu eu superior, entende? E isso não tem nada a ver com religião, Não, não tem. é a minha essência, é a minha essência divina, tá? Eu sinto uma conexão muito forte, inclusive depois a gente pode fazer uma live sobre isso, sobre essa conexão, sobre essas experiências extrasensoriais que a gente tem, né? Porque isso é um assunto que dá pano para manga, Dá. esse assunto. Eu tenho muitas experiências extrasensoriais que eu posso contar para vocês, que eu já tive, mas a partir do momento que a gente conectou a abertura dos registros, isso se intensificou, tá? E eu gostaria de pegar um gancho também na sua conversa, de falar o que foi positivo para mim nos registros e do que você falou, que você falou das possibilidades que nós temos de acessar os campos, Uhum, mas o nosso mentor, ele sempre falou para a gente que isso não é uma fofoca espiritual, exatamente. né? Nós temos as possibilidades do acesso, mas a gente não vai, nós não vamos acessar simplesmente Por uma brincadeira, por uma brincadeira, por uma para curiosidade apenas, tem que ter por causa uma não, causa muito nobre, isso, né? por causa do nosso ego, só para satisfazer o nosso ego. Não. É um campo, como eu falei anteriormente, é um campo muito sagrado e de informações muito restritas que podem nos conectar a algo muito maior. Muito Então, maior. por que não fazer uma fofoca digital, espiritual? Porque nós não vamos fazer um acesso onde a gente queira saber alguma coisa para que possa, sei lá, influenciar negativamente na vida de outra pessoa, por exemplo. Nós nunca vamos fazer isso. Nós temos a consciência do que aquilo que nós fazemos é sim muito sério, é justo, é sagrado, É é sagrado. fiel, é É. fiel, E entendeu? até mesmo porque se você for com essa intenção, essa má intenção, eles não abrem, Não, eles não permitem, não, né? Então, e para a pessoa estar conectada, né, com os registros, não é qualquer um, né? A gente falou isso não. no comecinho da live, né? Então, Então, assim, são pessoas que já estão ali preparadas, né?
É. Então, se Então, você está aqui essas. assistindo, né? Se vocês que estão aqui assistindo, nada é por acaso. E como eu já falei da questão do merecimento, quero frisar novamente, o que as pessoas nos pedem para acessar, se a informação vier, é porque a pessoa já tem merecimento de trabalhar aquilo dentro dela, Exatamente. né? É isso. Então, eu tive a oportunidade, né, de receber algumas respostas, porque autoconhecimento é tudo, né? Quando você entende de onde você veio, qual que é a sua origem, ali, estelar, né? Então, eu, por exemplo, a primeira vez que eu abri os meus registros, já veio para mim uma informação, né? Eu ali dentro de uma nave espacial. E na hora eu não fiquei meio assim, eu falei, nossa, eu tô ficando doida, não é possível, sabe? E foi bem uma experiência bem assim interessante. E aí eu já fechei os registros, né? E aí depois numa troca eu pedi aí a opinião de uma outra pessoa, pedi para ela abrir para verificar o que que era aquilo. E na verdade, antes, né, de eu encarnar, eu já estava fazendo alguns intercâmbios ali, já estava transitando por outros planetas, por outros lugares, até para aprender, para trazer para cá algumas coisas, né, algumas questões. E aí veio, né, a vontade de saber, da minha origem, né? Então, assim, eu descobri que eu Uhum, sou arcturiana, né, com pleiadianos, né? Então, uma misturinha aí dos dois, né? E aí depois começou a fazer todo sentido, né? Então, assim, o porquê que eu trabalho uhum, tanto com a energia da gratidão, porque a energia deles é muito pura, é uma energia de uma elevação espiritual muito grande, né? Então, assim, fez todo sentido. Porque que veio para mim tanta essa a questão das práticas de gratidão, enfim, essa amorosidade, né? Então fez todo sentido para mim. E aí vieram outras informações, né? Essa questão de ser a minha última encarnação aqui na Terra, né? Veio também, então assim, uhum, tem que fazer bonito, né? Tem que agora tendo esse autoconhecimento, tendo essa consciência, a gente sabe da nossa responsabilidade, né? Da responsabilidade, do quanto que eu uhum, preciso ter esse comprometimento com a espiritualidade. Né? Para mim já era o meu primeiro uhum, valor, sempre foi espiritualidade. Se eu não me conectar assim que eu acordo, né, com o divino, dá a impressão que eu estou em débito, dá a impressão que eu estou devendo, dá a impressão, eu fico angustiada, eu fico, sabe, com o meu coração assim apertado. Então eu preciso, quando eu uhum, acordo, a primeira coisa que eu faço é a minha conexão com o divino, né? E uma uhum, das formas de me conectar já é acordar agradecendo. Primeira coisa, sabe? Agradecendo, agradecendo, e você vai exercitando a gratidão, essa força que eleva bastante. E então, assim, isso é muito incrível, né? E aí vem outras informações, né, muito preciosas, coisas incríveis. E aí fui acessando as minhas vidas anteriores, as coisas foram fazendo sentido. É, a outra informação que eu achei bárbara também, eu achei incrível, incrível, eles me levaram para uma encarnação muito longe, foi em 700 depois de Cristo. E ali eu me vi, Cláudia, com uma força mental muito forte, sabe? Uma telepatia, um poder mental assim, muito, muito forte. E naquela encarnação, eu acabei, por algum motivo, ali sendo queimada na fogueira, né? Só que antes, né, do fogo vir, antes do fogo subir, eu consegui fazer meu desligamento. Então eu não senti nada, né? É como se eu já uhum, tivesse desencarnado antes do fogo subir. Então, assim, se eu tive ali essa capacidade, né, de fazer esse desligamento, e assim, 700, né, depois de Cristo, depois vieram muitas outras encarnações, para você ver como que a gente vai se desconectando,
o quanto que a gente vai perdendo a nossa força, a gente vai esquecendo, Uhum. né? Vem aquelas coisas das pessoas nos oprimirem, vem aquelas questões da dor, do sofrimento, enfim, você vai perdendo essa força, né? Uhum. E no tanto que as minhas duas últimas eu acabei tendo alguns problemas como se fosse prisioneira, ficar presa, né? Eu tive essas duas questões na última e na penúltima. Então agora é uma questão de trabalhar as liberações, né? Para você se sentir livre, ir liberando, se desapegando. É o momento de se desapegar das coisas materiais, se desapegar dos preconceitos, das crenças. Então, aí você vai fazer das liberações, né? Então, assim, é Uhum. muito importante esse autoconhecimento, bastante. Uhum. Vanise, eu desde quando eu comecei na minha adolescência, assim, em criança eu já acessava algumas coisas, mas eu não sabia que eu acessava os registros, Olha, que a gente acessa sem saber, né? é Porque eu vim com verdade. eu vim com essa missão dessa vidência mais aberta, né? Então, quando criança, eu já vi algumas coisas que as outras amiguinhas perto de mim não via. E acessava, às vezes, o, o dia da morte de um tio, de um avô, sabe? E aquilo, eu ficava muito chocada com aquilo. E eu não sabia direito como que lidar com aquilo, porque com essas informações, porque eu não podia comentar com ninguém. Se eu comentasse com meu pai e com minha mãe, eles não iam entender e achar que era coisa da minha cabeça, sabe? Que eles não eram conectados assim com a espiritualidade assim. Daí, na minha fase de adolescência, de 11 para 12 anos, 15 anos, eu acreditava, eu tinha aquela intuição de acreditar que as minhas mãos, elas iam participar de processo de cura. E eu Uau! pensava, e eu pensava assim, ué, então eu tenho que fazer medicina? Eu tenho que estudar para médica? Lá na minha adolescência eu pensava isso, sabe? Até eu cheguei a prestar vestibular para medicina algumas vezes e não passei. E aí depois, com o passar do tempo, quando eu entrei na fase da juventude, depois dos meus 20 e poucos anos, aquele pensamento foi ficando cada vez mais forte. A questão das mãos, a questão da cura pelas mãos, pela intenção, pelo coração, sabe? E aí eu parava para pensar, gente, será que o que que isso tem a ver? Mas eu nunca tinha encontrado ninguém que pudesse me orientar na questão da espiritualidade, me orientar mesmo de verdade, uma coisa séria, sabe? Daí, depois que eu me casei, que eu comecei a ter mais experiências extrasensoriais, que eu comecei a entender o que que Deus estava querendo falar para mim, o que que esse divino estava querendo falar para mim das mãos e da intenção do coração, da intenção do amor, sabe? Aí eu comecei a sonhar muitos sonhos lúcidos, muitos sonhos premonitórios, sabe? Uhum. E aí eu comecei a abrir o coração para isso. Aí eu já não tinha mais medo e comecei a abrir o coração. Mas Olha eu que sempre me incrível. Mas eu sempre me perguntei assim, por que cura pelas mãos, cura com o coração, com a intenção? E aí, quando veio o curso de registros, eu fiz o acesso de uma vida. Eles trouxeram uma vida passada, bem antes de Jesus, onde eu morava numa floresta, e daí, o tanto que eu gosto de me conectar com a natureza hoje, sabe? Com a água, Uhum. com as matas, com as árvores, com o verde. Eu morava numa floresta sozinha e eu já era bem velha. Quando eu me vi, eu já era bem velha, mas as pessoas vinham a cavalo de muito distante, sabe? Assim, andavam quilômetros e quilômetros a cavalo para ir pegar, tipo uma poção, tipo um chá, onde eu ia na floresta, pegava os medicamentos para curar a pessoa e dava e eles levavam. Ou então levava a pessoa lá.
Era uma casa muito pobre, muito simples, um ranchinho mesmo no meio da floresta. Onde ali eu fazia fogueira, eu fazia os chás, pegava os medicamentos na floresta e dava para curar as pessoas, entendeu? Então, olha, eu tô falando e tá vindo novamente a Meu filho, energia as quando fala. lembranças, é. Eu até brinquei outro dia, eu falei, gente, eu não consigo lembrar do que eu comi ontem, mas tá mais fácil lembrar das vidas passadas, porque é algo que a gente está acessando, então é mais fácil eu te falar de uma vida passada do que dessa vida atual que eu fiz ontem, né? Então, Ai, ai. É. Mas é incrível, é cada informação que a gente recebe, né? Então, assim, os benefícios dos registros são inúmeros, inúmeros. Traz para a gente paz interior, traz para nós libertação, a dissolução de sim, traumas, né? De fobias, sim, de traumas. Traz para nós o sim. autoconhecimento. Dá para a gente saber qual que seria a sua relação de uma vida passada com uma determinada pessoa. Dá Sim. para saber se essa pessoa ela é só uma gêmea, se ela é só chama gêmea. Dá para saber porque existe uma diferença, né? A alma gêmea, nós temos várias, várias. Às vezes é um amigo, às vezes é um primo, às vezes é um irmão, uma irmã, enfim, até um ex-namorado, né? Ex-namorado, enfim. Uhum. E agora a chama, ela é a divisão da sua alma. Então só tem uma, né? E esse ano aqui, de 2023, é o ano 7, é o ano da espiritualidade. Então, essa revelação, essa, essa questão de algumas pessoas estarem sendo autorizadas a encontrarem as suas chamas, está sendo muito forte. E assim não é qualquer Uhum. pessoa que é chama gêmea, tá? Porque a chama são os anjos caídos. Então foram pessoas que já estavam ali, né? Ali já tinham sido ascensionadas ali e tal, numa outra dimensão, e aí acabaram caindo. Então, assim, esse ano está sendo um ano muito propício para isso. Então, assim, muitas pessoas estão Uhum. ali na dinâmica da chama gêmea, né? Então, assim, dá para a gente Uhum. fazer essa confirmação dos vínculos, dá para a gente entender, né, qual que é o seu relacionamento, às vezes, por que que um relacionamento de uma mãe, de um filho, ou de um pai, de um filho, enfim, de uma filha, por que que o relacionamento é tão conturbado? Né? O que que aconteceu? Né? Por que que vocês vieram juntos e por que que está sendo feito esse resgate? E às vezes não é nem só por uma questão de relacionamentos, mas a pessoa pode também querer saber de um sintoma que ela tem, um problema de saúde, pode ser também a questão de uma dor, de repente vem uma angústia, vem um desespero, vem um medo, a Uhum. tristeza, que ela não sabe de onde vem, ela não consegue se lembrar da onde né, o que acontece. E aí a leitura dos registros acásticos ela traz para a gente a origem da questão, a origem do problema. Então, igual o Uhum. nosso mentor fala, é claro que, gente, tratamento médico, tratamento no psicólogo, com um psiquiatra, tratamento com um terapeuta, né? A gente nunca dispensa, nunca, mas às vezes uma leitura dos registros acásticos, ela acaba te trazendo um autoconhecimento que você talvez levaria aí uns 10 anos para você adquirir, tá? Então, porque ele vai direto ao ponto, não tem rodeios, não tem Uhum. é, Joga luz, né? joga a luz. E eles são muito assertivos, né? E o que é mais interessante é que eles vão direto ao ponto e eles só vão trazer para você aquilo que você está preparado ou preparada para receber. Então não precisa ter medo. Uhum. Eles trazem também em pequenas doses, né? Então, por exemplo, existem inúmeras formas de você expandir a sua consciência, muitas. Inclusive, tem muitas pessoas aí que estão consagrando medicinas, né? A ayahuasca é uma delas, por exemplo. E só que o que que acontece? Eu nunca fiz.
né? Nunca consagrei, mas pelas pessoas que eu conheço que já consagraram, eles comentam que vem tudo de uma vez. E aí não faz muito sentido, porque a pessoa começa a ver isso, começa a ver aquilo, e ver formas geométricas, e ver não sei o quê. Só que não faz sentido, porque vem tudo de uma vez. Agora, a leitura não. A leitura, ela vem em doses, e a gente consegue perguntar, questionar, e vem para nós as informações. Né? O porquê Uhum. disso, o porquê daquilo, porque a gente está ali com os mestres, né? Dos registros acásticos, são os guardiões. Então, é incrível. É uma forma Uhum. muito, assim, rica, né? Muito, muito pura. E não tem nada a ver com Uhum. religião, né, Cláudia? Não, não, é o que eu te falei, né? Não tem nada a ver com religiosidade. Eu posso contar um caso que você falou. Claro, claro. Você me perguntou o que que é que tinha me deixado assim, muito surpresa. Quando eu comecei a fazer leitura, quando eu vim de São Paulo a primeira vez que eu fiz o curso, eu acho que foi tipo assim, quarta, quinta leitura que eu tinha feito aqui em Uberlândia. Mas eu fiz online para uma moça que mora no Espírito Santo. E ela relatou para mim que ela tinha 42 anos na época, casada há 20 anos. Tá me ouvindo, Tô, Vanessa? tô sim. É só porque a câmera desfocou. Aham. Ela era casada há 20 anos e nunca tinha dormido com a luz apagada, nem antes do casamento, nem depois. Ela não conseguia Hum, dormir com a luz apagada, tinha muito medo. Ela dava taquicardia se apagasse a luz. uau. E daí ela relatou isso para mim. Chegou um determinado ponto que o marido não estava conseguindo mais dormir com a luz acesa. Fez tipo um acordo com ela. Não, vamos ligar a luz do banheiro, do quarto, deixar, espera só um pouquinho, deixar a porta entreaberta e aí vai vir só um fechinho de luz, você vai ver e tal. E assim fizeram, para o marido ficar um pouco no escuro, porque ele não estava aguentando mais ficar com a luz acesa. E aí ela falou assim que mesmo assim, com a luz do banheiro acesa e com a porta meio fechada, ela sentia medo. E ela relatou isso para mim no dia da consulta. E eu fui ver a razão disso. E foi exatamente na primeira vida passada dela. A Ela, primeira aqui é, na Terra ou a na, pri- última? na última aqui na Terra, antes Tá, dela, na última tá. aqui na Terra, que eu falei errado. E aí eu vi essa moça com 7 anos de idade, onde ela era uma criança, né, com 7 anos, na Inglaterra, no ano de aproximadamente 1800. Ela era filha de uma família muito rica naquela época, onde ela estudava tipo num convento, num colégio de freiras, só que eles Interno. moravam interno, só que eles moravam na fazenda, era semi-interno. Ela ia todos os dias e voltava. E num determinado dia, a mãe não pôde levar e nem o pai. O mordomo da casa levou. Quando ele trouxe a menina numa carruagem muito bonita, sabe? Ele já levou essa criança para o sótão da casa. E estava numa época de muito frio lá na Inglaterra. Ele deixou essa criança no sótão vários dias, no escuro, no frio, passando fome, porque esse mordomo, ele era o braço direito do pai da menina. Ele era a pessoa de confiança da casa. Só que ele queria extorquir a família, não falou que era ele, né, que estava extorquindo, lógico, mas ele queria muito dinheiro da família, porque a família era riquíssima. Então, assim, foi desenrolando, né? Não vou contar mais detalhes, porque senão é muito Uhum. longo o negócio. E essa criança sofreu muito com o escuro, com o frio e com fome nesse sótão, trancada lá sozinha, por muitos dias. Então, é, lá nesse momento, nessa vida, estava a origem do medo dela de ficar no quarto no escuro. Uhum.
Então, nós fizemos todo o trabalho de cura, de ressignificação daquele momento. E aí, depois, já me mandou vários feedbacks falando que nunca mais, depois daquele dia da consulta, ela nunca mais dormiu com a luz acesa. Olha só como foi libertador, né? Imagina. Foi E a libertador. pessoa ficou anos, né, nessa situação. Anos. 42 anos da vida dela. Olha. E aí, depois de uma leitura dessa, a pessoa entende, porque traz a ressignificação, você traz a luz para essa memória, faz todo um trabalho, né? É. E E esse assim, trabalho, desculpa, Vânia, esse trabalho desse não, dia me deu muita força para continuar com o trabalho. E daí depois as pessoas vão dando feedbacks, né, das leituras, do e tanto que foi libertador. vem as validações, né? Às vezes um Sim, pequeno detalhe da leitura valida a leitura inteira, sim, sim. É porque faz né? sentido para a pessoa, né? Não faz sentido para a gente que está Uhum, lendo, mas faz uhum. sentido para quem está recebendo. Faz. E assim, nós somos um canal, né? Uma ferramenta. Então, vamos Sim. deixar bem claro aqui que não é, gente, adivinhação, sabe? Ninguém aqui tá para brincadeira. Isso é algo muito sério. A gente entra no campo de vocês, né? No campo espiritual. A gente precisa ter a permissão, né, de vocês para a gente Uhum, acessar, né? E uhum, a permissão dos mestres também, dos guardiões. Então, a gente entra na sintonia, a gente entra na vibração deles para a gente poder ter esses acessos. Então, realmente é algo muito, muito sério, Ah, né? foi bom você falar isso, porque já teve gente que chegou para mim e falou assim: ah, você abre os registros do meu marido? Não, não posso. Se o Não, né? marido, se o marido não falar que pode, né? Se ele não concordar, nós não podemos fazer. Né? A gente pode abrir do relacionamento, né? De Sim, repente, sim. de um casal, mas cada um é cada um, né? A gente não pode interferir no campo de ninguém sem a permissão, né? Uhum. Então, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou deixar para vocês aqui abaixo aqui da live o contato da Cláudia. Eu vou colocar o meu contato também, né? Se alguém tiver interesse em fazer os atendimentos das leituras. Eu vou deixar também para vocês as informações da próxima turma dos registros acásticos, que é um curso que o nosso mentor, o Paulo Eduardo Moretti, né? Ele vai realizar esse curso agora no mês de abril, né? Na escola de psicanálise, né, da linguagem do corpo da Cristina Cairo. Essa escola fica aqui em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Pelotas. Próximo ali ao metrô Ana Rosa, e quem tiver interesse, fala, poxa, mas eu sou de outro estado, eu sou de uma outra cidade, não dá para ir até São Paulo. Esse curso ele vai transmitir também ao vivo. Então, ao mesmo tempo que ele vai estar ali dando, né, a aula dele para quem estiver no presencial, ele vai também transmitir ali para vocês ao vivo na Uhum. plataforma, acho que do Zoom, se eu não me engano. E então eu vou deixar para vocês aqui abaixo mais informações do curso. Me parece que é em abril, eu acho que é 13, 14 e 15 de abril, agora de 2023, tá? Sexta, sábado e domingo, tá? Então eu vou deixar para vocês. O valor do investimento é R$ 950. Eles parcelam no cartão e, gente, o retorno financeiro é rápido, é rápido. Cláudia, eu fiz as contas, uma conta bem assim, rápida, sem muitos detalhes. E esse curso, ele já me trouxe R$ 18.000. Olha, Eu fiz o curso em uau. agosto, em setembro eu já estava atendendo. Nós estamos em fevereiro de 2023. Então vamos Uhum. colocar setembro, outubro, novembro. Dezembro eu fiz bastante atendimento. Janeiro hoje eu não atendi muita gente, não, mas vamos contar, vai, janeiro e fevereiro. A gente Uhum. está falando aí de 6 meses, entre 5 a 6 meses, sabe? E só não fiz mais porque eu trabalho com CLT também. Tenho meu emprego lá de carteira assinada, registrada, então eu trabalho todos os dias, né? Horário comercial.
eu trabalho com escola, e por enquanto eu estou fazendo aí as duas vidas, né? Eu trabalho Uhum, como diretora de eventos e também conciliando as terapias nas horas vagas. E então, assim, para mim ainda está muito desafiador, né? Conseguir conciliar. A gente uhum, consegue, mas é cansativo. Mas, assim, eu atendo muito nos finais de semana também, né? Que geralmente, uhum. porque as leituras, você tem que estar bem. Não dá para fazer leitura com um vizinho tocando música alta, não dá para você fazer num dia que você passou nervoso o dia inteiro, um dia que você está com uma dor de cabeça, uma crise de enxaqueca, não dá. Nós precisamos Uhum. estar bem para a gente entrar ali em sintonia com os mestres e tal. Então, tem dia que dá para fazer e tem dia que não dá para fazer, né? E aí, assim, engraçado que no começo eu tinha que ficar com o quarto todo escuro, aquela penumbra. Hoje eu já resolvi o meu problema, uma máscara de dormir. Fui bem criativa. Então, ao invés de ter que apagar a luz, fechar a janela, fechar a porta, fechar com a cortina, eu agora resolvi o meu problema com essa máscara aqui de dormir, né? Então, eu vendo os meus olhos e eu consigo. E aí a gente coloca uma frequência lá, um mantra, para conseguir ali se equilibrando para entrar na energia. Então, cada um tem uma técnica, uma forma diferente. Tem pessoas que estão andando na rua, a pessoa abre os registros, está na luz do dia, tem carro passando, a pessoa está abrindo. Apesar que outro dia eu fiz isso. Outro dia eu tive que atender assim um chamado urgente aí, e eu lembro que onde eu estava um barulho, uma coisa absurda. Eu tive que correr lá no meu carro e, né, ali rapidinho, tal, e consegui fazer a leitura, mas foi uma leitura bem curtinha, só mesmo por uma questão de urgência que me pediram. Mas é isso, sabe? A gente vai desenvolvendo, vai, né? E você Uhum. chegou a fazer quantas leituras já? Ah, eu já fiz uma média de umas 150 leituras. Eu tô a rumo disso também. Eu acho que É, umas 120, quase 130 já. já fiz Mas muitas leituras na madrugada, sabe? Porque no início qualquer barulho me perturbava. Agora é, eu já estou mais tranquila quanto a isso, mas realmente você falou, a gente tem que estar muito bem, não, tem que estar bem. A gente está entrando no senão campo não de uma outra consegue. pessoa, não dá. E É. assim, eu também já fiz os testes dos horários. De manhã eu sinto muito sono, porque eu sou noturna. Né? Eu adoro dormir Uhum. tarde, meia-noite, 11h30, meia-noite, 1h da manhã, eu adoro dormir tarde. Então, de manhã, para eu pegar no tranco ali é mais, sabe, mais difícil. Eu acordo de verdade mesmo, no sentido de estar bem, de ficar ali mais elétrica, mais agitada, a partir das 10 da manhã. Eu acordo Uhum. normal, cedinho, só que eu tenho meu processo, né? Eu não gosto que ninguém fica falando no meu ouvido de manhã, e bababá, 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 sabe quando você tá tomando café da manhã e a pessoa fica bababá, bababá. Eu não suporto isso. Então eu tenho meu tempo, eu vou, sabe, aos pouquinhos, eu tô acordando, a alma tá voltando pro corpo. E aí, né? Mas eu fico bem mesmo ali, umas 9h30, 10 horas da manhã. Daí eu pego no tranco, né? Só que à noite eu tô tão elétrica, eu tô tão produtiva. E aí eu fico nessa vibe aí, nessa energia até 1h da manhã tranquilo, né? E muitas vezes eu faço as leituras tarde da noite também, né? Só que uma coisa que eu aprendi a partir das 3 da manhã você não pode fazer. Uhum. Uma ocasião que eu estava ali quase já para ter ali às 3 horas da manhã e eu recebi visitas aqui que eu tive que parar na hora, né? Porque os portais eles abrem, né? Sim, Tem é isso aí, portais sei aí, também. exatamente. Então não dá, não pode, é perigoso, Uhum. né? Então é isso, gente. Nós vamos deixar aqui então para vocês os nossos contatos. Eu vou colocar a live que eu falo sobre os registros, tá? Para vocês terem aí o beabá, né? Entender o que é, como funciona e tal.
Vou deixar também o Instagram. Assim que o seu ficar prontinho, Claudinha, você me passa, que eu coloco também aqui embaixo para as pessoas seguirem, tá? E quem quiser me seguir aí no Instagram, tá aqui, ó. Vanise com S Perli, tudo junto. Esse é meu Instagram. Lá vocês acompanham um pouquinho aí do meu dia a dia, das minhas postagens. E também eu vou deixar para vocês aqui o contato, tá? Do professor Paulo, falando aqui do curso, das datas, que vai ser aí no próximo, a próxima turma vai ser no mês de abril, tá? Então, assim, é um curso realmente de formação, né? De leitores dos registros acásticos. Eu e a Claudinha nós fizemos. E foi um baita de um salto quântico, né, Cláudia? Não, o que eu te falei no início Divisor foi, de águas, existe a gente. divisor de águas, divisor de águas. Né? Porque trouxe ali, para mim, no primeiro momento, foi um salto quântico espiritual. Foi, assim, imenso, gigante. E na sequência, depois veio a parte financeira, né? Então, assim, eu Hum, passava antigamente e ficava oscilando muito, sabe? A conta bancária ali oscilava demais, né? E uhum, agora, depois disso, sabe, é bem assim mais tranquilo, né? Então, é bem interessante. O retorno financeiro foi bem rápido também, uhum. né? Porque Não, você faz e você já começa a atender. Faz, lógico, que as e trocas, né? Aliás, tenta energia, mas depois ali de uns 15 dias você começa já a atender tranquilamente. sim, e eu vi que o trabalho dos registros me ajudou até com a numerologia. Né? Tá tudo Porque no mapa, interligado, né? Tá tudo sim, porque no interligado. mapa numerológico kármico eu vejo, vamos dizer assim, os pontos, como a gente estava falando antes, os pontos mais sombras, né, da pessoa, aquilo que ela tem que trabalhar mais nela. Então, a partir daquela informação do mapa numerológico, eu abro o registro da pessoa e a gente trabalha. Por exemplo, se for uma questão de insegurança, né, que pelos números da pessoa dá para ver que ela tem muita insegurança. A gente trabalha a insegurança dentro dos registros. Como o nosso mentor fala, a gente pode trabalhar várias técnicas dentro do registro. Várias, Várias. reiki, várias, radiestesia. Agora você vai trabalhar a constelação, A né? Você vai trabalhar. constelação e eu estou começando a estudar a mesa multidimensional arcturiana também, né? Uhum, Honrando aí as minhas origens, né? Trazer essa tecnologia para vocês aí, né? E legal. vai vir muito mais. A partir do momento que a gente começa, e como a gente começa a fazer os downloads, né, do universo e capta uma informação aqui, é incrível, incrível, né? Eu, eu tô, tipo, fazendo alguma coisa que eu ouço, né, vozes, é bem interessante. É, a gente vai tendo, porque vai expandindo a consciência, né? Incrível, 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 Uhum. né? Então é isso, meu amor, gratidão, tá? Muita gratidão, eu amei. E vamos, né? A gente já marca a nossa próxima live, tá? Beleza, muita gratidão por você ter me convidado para fazer essa live. E eu espero que seja é, um local assim de portas abertas. Com certeza vai ser. Ah, com certeza. Já é, para mim e para você. Eu e você juntas, não tem pra ninguém, hein? Ai. Duas potências aí, hein? Então é isso, meu amor. Um grande beijo pra você. Tá? Vou até fazer um coraçãozinho aqui, ó, Um pra beijo de você. luz no seu coração, na sua alma e para todos que estão ouvindo Eu e que vão recebo. ouvir posteriormente. Né? E para vocês que estão aí, né, nossa gratidão aí pela confiança de vocês. Compartilhem essa live, não esqueçam de deixar o like aqui. Escreve nos comentários se fez sentido para vocês. Qual foi a parte da live que vocês mais gostaram, se tocou no coração. Para quem está chegando aqui agora, que não sabe nada sobre registros acásticos, acessa aqui embaixo, tá? Eu vou deixar para vocês o link da primeira live que eu fiz sobre os registros, então vai lá, assista, para vocês, né, Uhum. verem como é que funciona e tal. E é isso,
tá bom? E eu quero ver aí novos leitores de registros acásticos. Gente, tem espaço para todo mundo, tá? Tem É. espaço para todo mundo. Porque tem pessoas que falam, nossa, ela é louca, né? Ela atende os clientes e tá ali chamando outros terapeutas da mesma área. Tem espaço para todo mundo. Eu sou de Santo André, São Paulo. Eu tenho os meus clientes. A Cláudia é de Uberlândia, né? É, tem Vanise, espaço. mas Não é verdade? isso aí é uma característica de quem está pensando já na quinta dimensão. A Exatamente. questão de ter o coração aberto, o desapego para Gente, compartilhar. desapego, desapego, tem espaço para todos, né? Então, assim, é isso, sabe? Vamos desapegar, vamos trabalhar com o nosso ego, sabe? Quem se identificar com você, vai lá, né? Faça a leitura. Quem quiser ver comigo, faça comigo. Quiser fazer uma de cada, façam, né? Cada uma ali com a sua técnica, com a sua forma de atender. Estamos aqui para contribuir, para servir, né, para ajudar vocês a despertarem, né? E vamos que vamos, tá bom? Então, mais uma vez, a gratidão, tá? E um beijo no coração aí de todos vocês e uma ótima semana. E já vou marcar nossa live, hein? Nossa próxima. Vamos. Eu amei. Beijo, meu amor. Gratidão. Beijo, eu estou aqui para ajudar vocês a expandir a consciência de vocês. E vocês a me ajudar a expandir a minha consciência. Porque quando a gente cura o outro, a gente também se cura, Sim, né? Então, para nós, cada leitura que a gente faz é um aprendizado e uma cura diferente, né? é isso. Então é isso. Beijo, Beijinho, Vanessa. beijinho. Tchau. Tchau, tchau para Tchau. vocês.